Saudações! Vamos à resolução da primeira avaliação da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Então, aqui temos a primeira questão, uma questão simples. Para as funções de tensão e de corrente elétrica abaixo, a qual V em função do tempo, que é a tensão em função do tempo, é igual menos 5 vezes cosseno de 300t mais 90 graus volts, e a corrente elétrica em função do tempo é igual a menos 2 vezes o seno de 300t mais 10 graus, dado em ampere. Então, a primeira pergunta é: determine a amplitude. B, a frequência das formas de onda. C, o período das formas de onda. D, a diferença de fase em milissegundos entre a tensão e a corrente. Resolução. Então, como vimos, a tensão é dada por menos 5 vezes o cosseno de 300t mais 90 graus, dada em volts. A corrente, em função do tempo, é igual a menos 2 vezes o seno de 300t mais 10 graus, dada em amperes. Então, a letra A, a amplitude. Como podemos observar nas duas formas de onda, o valor aqui que multiplica a função cosseno é menos 5. Então, a amplitude dessa forma de onda vai oscilar entre mais 5 e menos 5. Ou seja, a amplitude, né, dada por Vm é igual a 5 volts. A amplitude da forma de onda da corrente é igual a menos 2 amperes. Letra B, a frequência das formas de onda. Para obter a frequência é necessário observar a velocidade angular aqui, que multiplica o tempo. A velocidade angular é esse fator que multiplica a variável tempo, né? Variável t. Então, a frequência da forma de onda de tensão é a mesma da forma de onda da corrente. Por quê? Porque a velocidade angular, né, ou as velocidades angulares são as mesmas. Ou seja, logo, como sabemos, a velocidade angular é igual a 2πf. Então, como a velocidade angular é 2πf e a velocidade angular vale 300, então basta isolar f para calcular a frequência. Basta passar dividindo o 2π. Logo, a frequência é de 47,75 Hz aproximadamente. Então, continuando a resposta, agora a letra C pergunta o período das formas de onda. Então, para essas formas de onda, repetindo aqui, né, na parte superior da apresentação, então temos que a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Então, logo, o período é 1 sobre 47,75, que a frequência é igual a 0,021 segundo, ou 21 milissegundos. Ou seja, é muito fácil de calcular. Letra D, agora é um pouco mais difícil. A diferença de fase em milissegundos entre a tensão e a corrente. Para realizar esse cálculo é necessário, né, colocar as duas funções em uma mesma base, ou seja, colocar as duas funções na função do mesmo tipo, ou seja, as duas devem se tornar seno ou as duas devem se tornar cosseno. Ou seja, se uma já estiver na forma de seno, a outra, que é cosseno, tem que mudar para cosseno ou vice-versa, né? Assim, assimilando o sinal negativo, né, que multiplica a amplitude. Então, o primeiro passo é esse, né? Vamos assimilar esses sinais negativos para dentro do argumento de cada função. Então, como o sinal negativo representa mais 180 graus ou menos 180 graus, então, naturalmente, escolhemos valores para que
ocorra uma redução, né, do módulo aqui em módulo e não um aumento, porque se eu escolher um valor positivo, o ângulo vai aumentar e vai, né, somar 90 a mais 180. Então é melhor subtrair, que em módulo fica um valor menor, né? Então o valor do sinal negativo aqui das duas funções é assimilado pelo argumento somando ou subtraindo 180 graus. Então, seguindo para o próximo passo, então agora é efetivamente converter uma função na outra, né? Ou representando uma função através da outra função, né? Então, nesse caso, depois de simplificado, o menos 90, o mais 90 menos 180, então deu menos 90 graus, e o mais 10 graus menos 180 resultou em menos 170 graus. Então agora vamos representar a função cosseno com uma função seno, ou seja, para que isso aconteça, temos que somar 90 graus, né? Para adiantar a função, né? A função seno, para ela se tornar a função cosseno, temos que adiantar a função seno para ela se representar uma função cosseno, né? Vamos adiantar ela em 90 graus. Então, ao se adicionar 90 graus aqui na primeira função, então ao se adicionar 90 graus, o menos 90 mais 90 se torna apenas, só resta os 300t da velocidade angular, né? Vezes o tempo. Então a função que era cosseno agora está sendo representada por uma função seno, que fica 5 seno de 300t volts. E aqui está a representação gráfica das duas formas de onda, né? A de maior amplitude, naturalmente, é a função da tensão, e a de menor amplitude, a função da corrente. Agora, podemos calcular agora a diferença angular, né, entre as duas funções. Efetivamente, não tenho garantias de que exista, né, para um circuito RLC simples, essa defasagem angular efetiva, né? Porque como o ângulo da tensão era 0 volt, então θV 0 volt e o θI menos 170 graus. Então, como a diferença angular das duas funções, ou a defasagem é θV menos θI, então podemos calcular 0 menos V menos vai dar mais 170 graus, então a defasagem angular é de 170 graus. Essa diferença de ângulo, né, vale para calcular agora. Para calcular essa diferença, o que se faz? Né? O tempo pode ser calculado através do período das formas de onda. Então, o período já é conhecido, e um período equivale a 360 graus. Como aqui é uma fração de período, 170 graus, então basta fazer o cálculo, né? É uma relação linear. Então, assim como 360 graus equivale a um período completo t, então esse 160 graus é uma fração linear do período, como eu já falei. Então, o tempo, né, correspondente a essa diferença de fase entre as duas funções de tensão e corrente é 170 graus dividido por 360 vezes o período. Então, equivale a 9,92 milissegundos. Então, aqui coloquei aqui algumas ondas, né, para mostrar a defasagem angular. Então, aqui tem exemplos de adiantamentos e atrasos de 90, 60 e 30 graus. Então, essa onda aqui foi adiantada, né? Essa onda preta, ela está adiantada em 30 graus, né? Ou seja, ao se somar 30 graus, ela adianta no tempo, essa aqui. Ao somar 60 graus é essa, 90 graus é essa em verde. Para um atraso de tempo, de 30 graus é essa, 60 graus é essa e 90 graus é essa, ou seja, uma defasagem global, né, que pode ser obtida, né, ou de menos 90 até mais 90 graus.
nesse caso aí, né, somando esses valores, né? Poderia se somar outros valores. Aqui é apenas ilustrativos, é ilustrativo, né? Exemplos ilustrativos. Questão 2. Para a forma de onda abaixo, né, calcular o valor médio e o valor RMS. Então aqui, primeiro vamos calcular o valor médio. A fórmula, a definição para o cálculo do valor médio é o valor médio I maiúsculo 2 aqui, que é o nome da função aqui, I2, barra é igual a 1 sobre T maiúsculo, né? Integral de 0 ao período, que o T é o período, de 2 de T dt, em função do tempo. Aqui a forma discreta para áreas, né, pequenas áreas, né, do gráfico, também é possível calcular o valor médio dessa forma, usando um somatório. Como aqui é possível usar essa forma simplificada, não é necessário fazer a integral, basta, né, usar essa segunda fórmula aqui. Então, com a segunda fórmula, o período completo da onda é 6 segundos, são 6 segundos, então é 1 sobre 6 vezes a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Como a área 2 aqui é 0, que é esse intervalo aqui entre o 4 e o 2 segundos, entre o 2 e o 4 segundos, então é 0, né? E a área do triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. Então, como aqui a altura de cada um dos triângulos é de 4 unidades de ampere, né, ou 4 amperes, então 4 vezes 2, 8, dividido por 2. Então, a resposta para essa questão é 1/6, né, vezes 4 mais 4, 8, né, ou seja, 1/6 de 8, que dá exatamente o valor médio de 4/3 de ampere. Então, esse é o valor médio dessa forma de onda, simples de calcular. Agora vamos ao cálculo do valor RMS. O valor RMS de uma função é calculada pela raiz quadrada de 1 sobre o período da forma de onda e vezes a integral de 0 ao período da onda, né, ou da função ao quadrado. No caso, a função aqui é de corrente, então a função de corrente ao quadrado dt. Então, essa integral aqui, dessa forma de onda, pode ser dividida em 3 partes, né? Sendo que, simetricamente, a primeira parte aqui, entre 0 e 2, é a mesma coisa de 4 e 6. Entretanto, esse segmento entre 0 e 2 é uma função crescente, e entre 4 e 6 é uma função decrescente. Então, podemos dividir essa função em 3 segmentos, né? Então, o primeiro segmento aqui da integral é de 0 a 2, de 2, eu vou chamar de 2a, que é o primeiro segmento, ao quadrado, dt, mais a integral de 2 a 4 da função de corrente I2b ao quadrado dt, mais a integral de 4 a 6 da mesma função I2c. Entretanto, esse primeiro elemento resulta no mesmo valor desse terceiro elemento. Logo, o do meio vale 0, então pode ser desconsiderado. Então, o valor RMS é a raiz quadrada de 1/6 vezes 2, aqui, vezes a integral de 0 a 2 de I2a ao quadrado em função do tempo dt. Logo, basta fazer essa integral. Agora, qual é a função essa I2a, que é esse pequeno segmento de 0 a 2 segundos? Vamos ver. Pequeno segmento é uma função, né, que vale 2t, né, de ampere, vezes ampere. Ou seja, quando o tempo é 0, vale 0 ampere. Quando o tempo é 2, deve valer 4 amperes. Então, é assim que se pode verificar, né? Então, a função é válida e representa realmente esse primeiro segmento. Então, agora integrando essa função, né, aqui dentro, de 0 a 2, agora, entretanto, ela é elevada ao quadrado, então, essa integral de 0 a 2, né, de 2t ao quadrado, vai dar uma integral de 4t ao quadrado. Então, o cálculo dessa integral
resulta em 32 sobre 3. Se eu tiver equivocado, corrijam-me nos comentários. Então, o valor dessa corrente, RMS, é essa raiz quadrada aqui. Quando simplificamos esse valor, resulta simplesmente em o valor RMS 4/3 vezes a raiz de 2. Então, bem simples. Questão 3. A tela aqui desse osciloscópio, né, apresenta uma forma de onda de uma tensão. Então, para essa tela aí, determina a amplitude dessa forma de onda, o período dessa forma de onda, o valor de pico a pico e o valor médio, o valor RMS. Então, antes de mais nada, temos que observar que a sensibilidade vertical do osciloscópio aqui é de 20 mV por divisão e a sensibilidade horizontal 10 microsegundos por divisão. Então, agora vamos para a resolução. Aqui na resolução, primeiro vamos calcular a amplitude, né? Notamos que aqui o eixo X, aqui o eixo, né, ele nessa posição, essa posição de zero, então a onda desce abaixo da linha de zero, né, para y igual a zero, apenas uma divisão e acima 3 divisões, né? Então o valor da amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2. Então esse valor é 1 sobre 2 vezes 20 m, né, milivolt, esse indica os 20 milivolts por divisão, que é a sensibilidade, vezes 3 divisões. 3 divisões acima, que é o valor máximo, né? Menos 20 milivolts por divisão, vezes uma divisão apenas abaixo. Então, no final das contas, a amplitude dessa forma de onda é igual, ao se simplificar aqui, eliminar os termos divisão aqui e divisão aqui, divisão aqui, divisão aqui, resulta na unidade em volts e a amplitude fica 40 milivolts. 40 milivolts. Agora, o período dessa forma de onda, o período, naturalmente, é a sensibilidade horizontal, aqui, vezes o número de divisões. A sensibilidade horizontal é de 10 microsegundos por divisão. Então, aqui está escrito 10 microsegundos por divisão, vezes 4 divisões. Então, o período dessa forma de onda podemos verificar em vários locais. Então, esse ponto aqui, até esse ponto aqui, indica um período, ou seja, uma divisão, 2, 3, 4 divisões. Então, o período dessa forma de onda é de 40 microsegundos. Por quê? Porque a divisão, aqui a unidade, aqui a unidade divisão corta com divisão, então resulta em 40 microsegundos. Agora o cálculo do valor de pico a pico. O valor de pico a pico é apenas o valor máximo menos o valor mínimo. Então, observamos que é semelhante a fórmula ao valor da amplitude, né? Só que é o dobro da amplitude no caso. Então, o valor de pico a pico vai ficar 20 milivolts por divisão, que é a sensibilidade vertical, vezes 3 divisões, menos 20 milivolts por divisão, que é a sensibilidade, vezes uma divisão. Essa divisão aqui, o valor da sensibilidade poderia estar positivo, na verdade, porque ele é um valor positivo. Entretanto, a divisão seria negativa aqui, né? Menos uma divisão que passa para o lado de baixo, né? O lado de baixo do eixo aqui, né? X. Então, o valor de pico a pico resultante é de 80
80 milivolts. Agora vamos calcular o valor médio. O valor médio, como já sabemos, é 1 sobre o período vezes a integral de 0 ao período da função v de t. Entretanto, para representar essa forma de onda aqui, temos que observar a sua simetria, né? Como a simetria dessa forma de onda aqui, ela está deslocada acima, então o valor médio é essa posição aqui, né? Uma divisão acima do eixo x, né? Como é uma divisão acima do eixo x, então o valor médio da senoide está deslocada acima, né? Tem um offset que a gente chama, né? Ela está deslocada, então logo a representação dessa forma de onda é uma onda de corrente contínua de tensão V barra deslocada acima, que desloca a função cosseno acima, a função seno acima no caso, mais a amplitude dessa função seno, como se não existisse esse deslocamento acima, que é essa amplitude de deslocamento, vezes o seno de ômega t mais θ, né? Se ela for uma onda deslocada. Então, entretanto, o valor médio dessa parte aqui, senoidal, é 0, né? Então, no final, resulta que o valor médio, né, dessa forma de onda fica o valor médio da própria, esse valor de offset, o valor médio fica igual ao valor médio de fato, né? Que é o valor máximo mais o valor mínimo dividido por 2. No caso, o valor máximo é de 20, né, que é a sensibilidade, volt por divisão, vezes 3 divisões, menos 20, que é uma divisão abaixo, né, na verdade esse menos poderia ficar aqui, vezes uma divisão abaixo, e no final das contas resulta em, dividido por 2, né, resulta em 20 milivolt, ou seja, o valor médio vai coincidir com uma divisão acima, né? Ou seja, o ponto médio é entre a oscilação máxima e a mínima da senoide, que é o valor médio efetivo. Aqui agora vamos calcular o valor RMS. Então, a definição do valor RMS, para demonstrar, aqui apenas uma demonstração. Quem soubesse poderia usar a fórmula diretamente, se soubesse, como foi demonstrado em aula, né? O valor RMS para essa onda é composta por um valor médio, por um offset e uma onda senoidal. Como vimos, é essa função, que é um valor médio, mais Vm vezes o seno de ômega t mais θ, volts. Então, o valor RMS podemos calcular, né, a raiz quadrada de 1 sobre o período, vezes a integral de 0 ao período, da função V médio mais Vm vezes seno de ômega t mais θ ao quadrado. Tem que levar ao quadrado, porque essa é o método correto de calcular o valor RMS. Então, o valor RMS podemos agora elevar ao quadrado essa função interna para prosseguir. Para elevar essa função ao quadrado, então é o primeiro termo ao quadrado, né, que é um produto notável, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado. Vamos seguir. Então, agora, o valor RMS agora, né, a função, repetir ela aqui, agora eu posso separar, né, essa soma de esses elementos aqui, essas várias parcelas, 3 parcelas, podem ser separadas em 3 integrais diferentes, né? Então, conforme está aqui, então ficou a integral da primeira parte de V médio ao quadrado, como é uma constante, ele pode sair da integral. Aqui temos um termo, né, oscilante, aqui 2V médio vezes a onda oscilante, então esse valor acaba de se tornar um valor médio, né, praticamente. Por quê? Porque ele é apenas uma amplitude aqui, vezes
aqui o período, 1 sobre o período aqui que está fora do parênteses aqui. Então, logo essa parte aqui vai resultar em 0. Aqui na terceira integral, a integral de 0 ao período também. Agora, de Vm, que pode sair da integral, que é o valor da amplitude da senoide, vezes o seno ao quadrado. Então, para calcular em um período uma onda genérica, né, senoidal ao quadrado, então o valor dessa integração aqui é o valor médio Vm ao quadrado sobre 2 vezes t, no caso, né, para onda genérica que tem um período t, naturalmente. Então, integrando de 0 a t. E assim, quando simplificamos, aqui, podemos cortar esse t aqui, esse t aqui, esse t, porque está multiplicado pelo 1 sobre t. Então, resulta em o valor RMS é igual a raiz quadrada de V médio ao quadrado mais Vm ao quadrado sobre 2, que é o valor da amplitude da senoide, né, deslocada. Essa onda pode ser alterada, como veremos. Como vemos aqui, né, podemos alterar essa forma de onda para escrevê-la em termos de valor RMS da função senoidal, mas, como sabemos, a função senoidal pura, né, sem ser deslocada, o valor da amplitude, né, é dado em função do valor RMS. Vm, que é a amplitude, é igual a raiz quadrada de 2 vezes o valor RMS de uma onda senoidal pura, né? Então, podemos agora substituir esse valor de Vm, né, aqui nessa fórmula, para obter uma outra fórmula. Então, essa fórmula, depois de calculada, é essa, substituindo, né, esse valor de Vm, fica então o valor RMS de uma onda que é resultado da soma de uma onda de corrente contínua ou um offset e uma senoidal pura, resulta que o valor RMS dessa forma de onda é a raiz quadrada do valor de offset ao quadrado, né, que é o valor médio, mais V ao quadrado, VRMS ao quadrado. E agora, como vimos, como já sabemos e conhecemos o valor médio e a amplitude da fórmula de onda oscilante, que é 40 m sobre raiz quadrada de 2, então ao final, ao se calcular essa expressão, obtemos que o valor RMS dessa forma de onda é 34,64 milivolts. É isso aí. Questão 4. A equação da corrente de uma fonte de corrente é dada pela seguinte função. I em função do tempo é igual a 21, que é a amplitude, né, vezes o seno de 150t mais 30 graus, dada em amperes. Então, pergunta-se, determine os momentos, ou o instante, em que a corrente atinja 8 amperes. O instante, né, que a corrente também atinja menos 18 amperes. Então, vamos à resolução. A resolução diz o quê? Os momentos que atingem 8 amperes, então, podemos escrever a equação como sendo 8, que é o valor que vai atingir, né, é igual a 21 vezes o seno de 150t mais π sobre 6. Então, é muito importante observar que a parte interna de uma função, geralmente, a parte multiplicada pelo tempo, que é a velocidade angular vezes o tempo, é dada em rádios por segundo. Entretanto, às vezes pode-se representar o ângulo aqui, como mostrado aqui, como sendo em graus. Então, uma parte da função está em rádios e a outra em graus. Então, tem que fazer a compatibilização. No caso, os 30 graus equivale a π sobre 6. Logo, agora eu tenho que escrever os 30 graus na forma de radianos para ter a compatibilidade, né, dessa função aqui interna ao argumento da função seno. Então, agora basta passar o 21 dividindo aqui, que isolamos, né, a função seno. Então, fica 8 sobre 21, seno de 150t mais π sobre 6.
Agora aplicamos a função inversa do seno em ambos os lados da equação. A função inversa do seno aplicada ao seno, ou o arco cujo seno, né, aplicar a função seno, resulta em apenas o argumento, sobra apenas o argumento do lado direito. Do lado esquerdo, temos que calcular o arco cujo seno é 8 sobre 21. Ao se calcular o arco 8 sobre 21, obtemos o valor de 0,3908 e que pode ser isolado, né, para o outro lado da equação. Então, podemos passar para o outro lado da equação esse π sobre 6 e ficar sozinho aqui o 150t. Então, 150t é igual a 0,3908 menos π sobre 6. Então, agora podemos passar dividindo o 150, que vai resultar no valor do tempo, onde pode cruzar, né, os 8 amperes no tempo igual a menos 885 microsegundos. Claro, existem inúmeros cruzamentos nessa forma de onda para o valor de 8 amperes, né? Logo aqui estamos calculando apenas um, mas é possível enumerar todos, porque em todo período, né, ocorre esse cruzamento duas vezes, né? Na subida e na descida. Então, conforme vimos, ocorre esse cruzamento aqui de 8 amperes, esse aqui é o valor de 8 amperes, aqui exatamente aqui, que é aquele valor, né, de 880 e alguma coisa microsegundos. Então, ocorre um cruzamento aqui nesse valor negativo e outro aqui também, né, no mesmo período, um de subida e outro de descida. Agora, para o valor de menos 18, aqui embaixo, qual o instante que ocorre esse cruzamento? Esse cruzamento ocorre aqui no tempo negativo, mas também pode ser calculado para o tempo positivo, né? Desde que respeitando, né, o valor do instante zero, né? Mas, de qualquer forma, o equacionamento é o mesmo, né? Os momentos em que a corrente atinge menos 8 amperes, então, pode ser calculado assim. Então, menos 18 é igual a 21 vezes o seno de 150t mais π sobre 6. Isolamos também o 21, dividindo aqui ao menos 18. Então, resta o seno de 150t mais π sobre 6 no lado direito da equação. Aplicando a função inversa em ambos os lados da equação, obtemos que o valor aqui do seno, o inverso, né, o arco cujo seno é menos 18 sobre 21, é exatamente esse valor aqui, menos 1,0296968, e podemos passar para o outro lado o valor do π sobre 6, então 150t é igual a essa expressão. Então, passando dividindo 150, podemos obter que o valor é menos 10,35 milissegundos. O valor de tempo, né, que podemos ter o valor de menos 18 amperes. É claro que para o tempo negativo ao momento da observação, né? Ou seja, se quisermos um valor do tempo positivo, temos que, né, avançar um período à frente, né, para o futuro. Né? Basta calcular o valor do período a partir da frequência da onda ou aqui da velocidade angular de 150 rádios por segundo. Então é fácil. Questão 5. Faça a representação polar dos seguintes números complexos e calcule os módulos e ângulos de cada um desses números. Né? Então, o número 1, o C1, 4 menos J5, C2 menos 4 menos J3. Então, a representação aqui, como já está na forma retangular, pode ser direta, né, e simples, muito fácil. Então, o primeiro número tem 4, valor 4 na parte real e menos 5, né, na parte imaginária. Né? Então, vamos avançar 4 unidades aqui no gráfico. 1, 2,
3, 4 para a direita, né? E 5 unidades para baixo, 2, 3, 4, 5. Então, esse podemos utilizar uma forma de como se fosse um vetor para representar esse número complexo. Então, esse é o ponto no plano complexo, né? Então, poderia colocar o número aqui, né? 4 aqui e menos 5 aqui em J, né? O segundo número também é a mesma coisa, agora a parte real desloca menos 4, aqui então é para a esquerda, e menos 3 para baixo, né? Menos 3 para baixo do eixo X. Então, esse número complexo C2 pode ser representado dessa forma, né, através desse vetor aqui. Então, podemos escrever menos 4 aqui, né, e menos 3 aqui. Ok, então, essa é a resposta na representação gráfica, mas entretanto pediu para calcular os módulos e os ângulos. Vamos então. Para calcular os módulos e o ângulo, então, que é a letra B, então, primeiro temos que converter o número para a forma polar, então, o número C1, né? Então, é o módulo de C1 e o ângulo, né? O módulo é dado pela raiz quadrada, né? Da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, e o ângulo é dado pelo arco cuja tangente é a parte imaginária dividido pela parte real, né? O componente real do número. Então, no final das contas, o número complexo C1 é igual a 6,403, que é o módulo, e o ângulo é menos 51,34 graus. Já o segundo número, fazendo da mesma forma, né? Fica a raiz quadrada C2 é igual a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, entre parênteses, e o ângulo é o arco cuja tangente é igual a 3 sobre 4, né? Porque como os dois números são negativos, então menos 3 dividido por menos 4 vai dar exatamente 3 quartos, porque menos dividido por menos é mais. Então, o valor aqui do número é 5, que é o módulo, ângulo menos 143,13 graus. Então, esta é a solução. Questão 6. A questão 6 pede para determinar, né, o valor do número complexo C, de tal forma que satisfaça a seguinte equação. Então, temos um número complexo aqui, 2 menos J5 vezes C, mais 2 mais J2 igual a 3 menos J5. Então, é apenas uma questão de álgebra, né? Basta pegar a parte aqui, esse número complexo, que é uma constante, e passar para o outro lado da igualdade, para fazer, né, a operação algébrica de soma e subtração com essa parte que está à direita, e essa parte aqui, que está multiplicando a variável complexa C, passa dividindo, né? Então, ao final, temos essa solução aqui inteira, né, em frações inteiras, que é C é igual a 37 sobre 29 menos J vezes 9 dividido por 29 também. E calculando o valor na forma decimal, C é igual a 1,27, 5862 menos J vezes 0,3103448. Então, é uma equação simples de ser calculada. Para calcular, obviamente, a forma mais simples é fazendo as operações de soma e subtração na forma retangular e, ao se fazer a divisão ou multiplicação, converter para a forma polar. Questão 7. Sejam os seguintes números complexos. Então, temos um número complexo 3 menos J5 e o número C2, 1 mais J4. Então, para esses números, deseja-se calcular essas expressões. O primeiro número, C1 ao quadrado, menos 5 vezes C2. E a outra expressão é 2 vezes C1
vezes C2. Então, para a primeira expressão, temos que elevar o primeiro número ao quadrado, então é interessante que se coloque na forma polar, menos 5C2. C2 podemos deixar na forma retangular para depois colocar C1 ao quadrado na forma retangular para fazer o cálculo algébrico, né? E o resultado foi de menos 21 menos J50. E o segundo, a letra B, foi o valor de 2C1 vezes C2 foi de 46 mais J14. Então, é simples esse cálculo. Questão 8. Para a frequência de 100 Hz, determine, letra A, o valor da reatância indutiva de um indutor de 500 mH. A letra B, o valor da reatância capacitiva de um capacitor de 500 microfarad. Então, para a letra A, o valor da reatância indutiva de um indutor de 500 mH, basta usar essa fórmula, né? A reatância indutiva é igual a ômega-L. Como ômega é a velocidade angular e ômega vale 2πf, então basta multiplicar, né, a indutância por 2πf para obter a reatância indutiva para essa frequência de 50 Hz. Então, fazendo essa multiplicação, descobrimos ou calculamos, obtemos que a reatância indutiva é de 314,149 ohms. Para a letra B, o valor da reatância capacitiva desse capacitor de 500 microfarad, Xc é igual a 1 sobre ômega C. Como C é a capacitância de 500 microfarad, então fica 1 sobre 2π vezes 100, 100 é a frequência, que é o 2πf, vezes 500 vezes 10 elevado a menos 6, menos 6 porque é em micro. Então, a reatância capacitiva desse capacitor, a frequência de 100 Hz é de 3,1831 ohms. Questão 9. A questão 9 é similar, entretanto, agora determine o valor da frequência que apresenta as seguintes reatâncias. A primeira reatância, XL é igual a 20 ohms, para um indutor de 200 mH. E a letra B, XC de 20 ohms, que tem a mesma reatância, né? E capacitância de 680 microfarad. Então, nesse caso, usamos a mesma fórmula. XL é igual a ômega-L, como ômega é 2πf. Então, basta substituir. Como a reatância indutiva agora é de 20 ohms, então 20 é igual a 2πf vezes 200 vezes 10 elevado a menos 3, que são o valor da indutância. Calculando, isolando a frequência, passando todas as constantes, dividindo, né, os menos 2π e os 200 vezes 10 elevado a menos 3, então conseguimos obter a frequência de 15,9 Hz. Para a capacitância, o cálculo é semelhante, entretanto, agora a fórmula é outra, né? Xc é igual a 1 sobre ômega C. Como a frequência agora eu quero saber a frequência, então podemos passar a frequência multiplicando ao Xc e passar o Xc dividindo. Então, eles vão intercambiar as posições, então a frequência é igual a 1 sobre 2π vezes Xc vezes C, que é a capacitância. Então, substituindo os valores de 780 microfarad, obtemos ao final 10,2 Hz. Então, agora, a questão 10 pede para fazer um gráfico da corrente elétrica, né, descrito pela função abaixo, para o intervalo de tempo de 0 segundos até 12, de 0 menor ou igual a t, que é menor ou igual a 12 segundos. Então, essa é a equação da corrente, e de t é igual a 8 vezes o valor da exponencial, vezes elevado a menos t dividido por 10, vezes seno de 10 mais 60 graus. Então, para fazer o cálculo, naturalmente, podemos fazer uma tabela
e o valor do ângulo, como aqui está em graus, devemos converter para radianos. Naturalmente, se a calculadora está em graus, devemos converter aqui os valores do tempo de radianos para graus. Então, temos que ter esse cuidado aí. Se a calculadora está configurada para graus, temos que transformar o tempo, que é a velocidade angular, que é de 1 ohm, aqui que multiplica, a constante que multiplica o tempo, é 1 rádio por segundo. Ela fica ali invisível, 1 vezes t. Então, tem a velocidade angular de 1 rádio por segundo, tem que ser convertida para o tempo t para graus, se a calculadora estiver configurada para graus, degrees. Entretanto, se a calculadora estiver configurada para radianos, temos que converter os 60 graus para radianos. Então, como o Excel trabalha com graus, eu converti para radianos. Então, para a construção desse gráfico, é necessário fazer uma tabela, né? Manualmente no caso, para ficar mais fácil, né? Então, aqui está a tabela do lado, vamos ampliá-la. Então, aqui, para essa tabela, para o tempo, como lá eu contei o número de divisões, então no gráfico tem espaço para várias divisões, de meio em meio segundo, então coloquei o tempo de meio em meio segundo, né, que vai ser suficiente para representar a função da corrente. Então, substituindo o t de zero, né, então fica i de zero é igual a 8 vezes o exponencial de menos 0 dividido por 10 vezes o seno de 0 mais π sobre 3, que dá amplitude 6,93 amperes. A mesma operação é feita para meio segundo. Então, I de meio segundo é igual, né, a 8 vezes exponencial de menos 0,5 dividido por 10 vezes o seno de meio mais π sobre 3, e resulta em 7,61 ampere. E assim por diante, amperes, né, e assim por diante. Aqui está representado de 0 a 3 segundos. Vamos para o próximo intervalo. Aqui está de 3,5 até 7 segundos, da mesma forma. Então, tem valores positivos e negativos. Aqui inverte o sinal, então ela oscila entre a parte positiva e a parte negativa do gráfico, né? Agora, entre 7 segundos até 10,5 segundos. Então, está aqui, ela oscila de novo para a parte positiva para a parte negativa. Inverte o sinal. O 12º segundo até 12 segundos, né? Então agora podemos pegar esses valores de x e y e representar no gráfico, aproximadamente no gráfico. Então aqui está agora a representação gráfica dessa forma de onda. Então inicia para o tempo igual a 0, marca o ponto, meio segundo, 1 segundo, meio segundo, 1 segundo e meio e assim por diante. Então, essa forma de onda é oscilante e decrescente, né? Então, ela reduz a amplitude. Aqui ela iniciou com amplitude maior, ela reduziu aqui para um valor menor aqui embaixo, na parte negativa, menor na parte positiva aqui e aqui também, até ela tender a zero, né? Então, esta é o gráfico que deveria ser confeccionado, né? Então, essa foi a solução, é o fim da avaliação de circuitos elétricos 1. 10 questões para ter os fundamentos básicos, né, para iniciar os cálculos efetivos em corrente alternada usando, né, impedância, né? É isso aí. Obrigado.